Bom, então dando prosseguimento à rede de computadores, a gente vai falar sobre rede sem fio, tá? Ou redes Wi-Fi. Tá? Então, o rede wireless, né? No caso, wireless ou rede sem fio é a mesma coisa, e aqui a gente vai estar falando sobre o tipo de rede sem fio, que é esse padrão 802.11, que é o principal padrão de LAN sem fio, ou a LAN sem fio era também chamada de WLAN, tá? Então é Wireless LAN, chamado Wireless LAN. Tá? Então o WLAN LAN sem fio também é chamado de Wireless LAN. Então ele é utilizado onde? Em escritórios, aeroportos, lugares públicos, tá? Dentro das casas também, tá? Dentro das nossas casas, que a gente tem um roteador wireless, tá? Então aquele roteadorzinho wireless lá que vem aquele prestador de serviço, né? Normalmente é TIM, Claro, Vivo, esses prestadores aí de serviço de telefonia que também são considerados também entregam pacote de dados, tá? Serviços de internet. Então eles instalam equipamento, às vezes é um modem que instala nas nossas casas, e às vezes é um chamado roteador wireless direto, que ele nada mais, o roteador wireless ele nada mais é do que um modem de internet com um equipamento roteador wireless incorporado. É como se fossem dois equipamentos em um só. Tá? Então dentro das nossas casas a gente tem também essas redes sem fio 802.11 aqui, tá? Que são redes wireless, ou a gente chama de rede Wi-Fi. Tá? Então essas WLAN, né, ou essas LANs sem fio, pode ser usado para interligar dois ou mais computadores vizinhos sem usar a internet. Tá? Então olha só, isso aqui pode acontecer. Tá? Então, na nossa casa a gente pode ter uma LAN montada, tá, que interliga os nossos equipamentos, smartphones, computadores, impressoras, tá, sem que ele necessariamente esteja conectado à internet. Então é uma rede que ela pode funcionar independente de estar conectada à internet. A internet nada mais é que um ponto de acesso. Tá? Então, agora você pode ter esses computadores aqui conectados nesse roteador, tá? Que nós temos aqui isso aqui é que caracteriza a LAN, tá? Essa WLAN, ou essa LAN sem fio. Tá? Então aqui nós temos uma LAN sem fio, aqui nós temos outra, e aqui nós temos também uma LAN sem fio, e aqui até sem uso de roteador, tá? Conforme pode ser visto. Aqui no caso nem os equipamentos estão comunicando entre si através das placas wireless deles, tá? Mas não tem o roteador central conectando esses equipamentos. Estão fazendo conexão entre eles aqui sem precisar do roteador central. E esses roteadores eles podem até comunicar entre eles. Tá? Então eu posso ter uma comunicação entre duas LANs, ou entre duas WLANs, tá? LAN sem fio, entenda que esses aqui são roteadores sem fios. Aqui, muito embora essas setas aqui representam uma ligação sem fio que está sendo feita entre elas, tá? E aqui eles podem estar se comunicando, ou fazendo uma comunicação sem fio entre eles, ou pode ter uma comunicação cabeada aqui entre os dois roteadores. Tá? E, por acaso, eles podem sim estar conectados a um ponto de acesso à internet. Tá, ok? Então isso aqui caracteriza as redes sem fio. É muito comum hoje em dia. Então, antigamente, as comunicações wireless, uma coisa importante é fazer distinção entre wireless e Wi-Fi. Então, redes wireless é chamado de rede sem fio. Tá? E redes Wi-Fi é um tipo de rede wireless que tem. Tá? Então, Wi-Fi é um tipo de wireless. Tá? Por exemplo, até 1997, tá? Ele utilizava o infravermelho para fazer uma comunicação wireless, fazer uma comunicação sem fio, sem que se utilize rede cabeada. Tá? Então, quando a gente fala wireless, a gente está falando que não está utilizando aquele cabo Cat5, Cat6, Cat7, não está usando cabo nenhum. Está sendo utilizado uma comunicação wireless através de transmissão de rádio entre eles. Então, antigamente era utilizado o infravermelho. Eu já utilizei esse infravermelho aqui. É muito ruim, por quê? Porque não pode ter obstáculo nenhum entre eles. Tá? Então o infravermelho hoje não é mais utilizado para comunicação entre os computadores, porque não é uma coisa eficiente. Tá? Hoje em dia, como exemplo de infravermelho, só é usado no controle remoto de televisão, controle remoto de ar-condicionado, nos controles remotos em geral é utilizado infravermelho, mas não é mais utilizado para interligar a rede de computadores. Mas até 97, ou em meados de 97, era utilizado. Então foi aí que surgiu esse protocolo 802.11.
E a partir daí esse protocolo 802.11 evoluiu para outros tipos de redes wireless, tá? Em que nós temos hoje, entre eles, o que é muito usado hoje em dia, o Wi-Fi, que ele tem dois tipos de Wi-Fi, tá? Tem o 2,4 GHz e tem o mais moderno de 5 GHz, que está aqui, ó. A gente vai ver isso aqui. Então, a rede de 2,4 GHz foi a que primeiro surgiu, está na banda de 2,4 GHz. Tá? Eles foram alterados, tá? Então esse protocolo 802.11 ele surgiu como para funcionar como 1 ou 2 Mbps, tá? Na faixa de 2,4 GHz, mas depois ele foram melhorando esse protocolo, tá? Então surgiu a versão B do protocolo, tá? Surgiu a versão G, surgiu a versão N, tá? Então nós temos aqui, e tudo isso com as evoluções desse protocolo foi aumentando também a banda passante, tá? Então hoje em dia com a 802.G, tá? Ela de 1 Mbps evoluiu até 54 Mbps, tá legal? Então a G evoluiu para isso aí. E nós temos aí a de 5 GHz, tá? Que também funcionam a velocidade bem maior, tá? A 5 GHz surgiu em 2009, tá? E ela pode atingir até 600 Mbps, tá? Olha só, de 54 ela pode atingir 600 Mbps, funcionando agora a frequência de 5 GHz, não é mais na frequência 2,4. A 2,4 ela oferece, se diz até 300 Mbps, na verdade, mas o 300 Mbps é um limite teórico de velocidade, tá? Não chega necessariamente a 300 não. Alguns vendedores de equipamento dizem que chega a 300, mas enfim. São sinais de curto alcance, tá? Então essas técnicas, tanto de funcionar com 2,4 ou 5 GHz, são considerados sinais de curto alcance, tá? Eles funcionam aí mais ou menos bem, entre 10 a 15 metros mais ou menos, tá? Pode funcionar, dependendo da intensidade do equipamento, eles podem funcionar até 20, 30 metros, tá? Mas não muito mais que isso, porque o sinal ele vai degradando muito, o sinal degrada demais com a distância. E tem que lembrar que não é só o equipamento que está transmitindo e recebendo, mas também você tem que ver o equipamento que está na outra ponta, tá? Então se você utilizar um equipamento com uma potência muito boa, tá? Para ele dispersar bastante o sinal, você tem que ver que na borda desse alcance desse sinal tem que ter um outro equipamento também muito bom, tá? Que vai conseguir transmitir e receber muito bem esse sinal do sinal do Wi-Fi. Então vamos lá. Protocolo usado da subcamada MAC, que nós vimos o seguinte, lá quando a gente estudou no protocolo TCP/IP, a gente estudou muito essa subcamada MAC aqui, que é a camada de acesso ao meio, tá? Então existia um protocolo na camada, quando a gente estudou rede física, tá? Então tinha lá também esse protocolo, essa subcamada MAC, tá? Que é aquela camada mais baixa que tem de todas as camadas de TCP/IP, é a que fica em contato com o meio físico, e ele tem um protocolo, tem uns que chamam de protocolo, outros chamam de algoritmo, chamado CSMA-CD. O CD, lá no meio físico, essa camada MAC aqui utiliza um protocolo chamado CSMA-CD. No wireless, esse mesmo protocolo é chamado CSMA-CA. Tá? Então, pertence ao padrão 802.11, esse protocolo aqui, CSMA-CA, e ele faz basicamente a mesma coisa que o CSMA-CD faz lá no meio físico. Tá? Então, qual é a responsabilidade desse protocolo CSMA-CD lá no meio físico? Evitar colisão. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então aqui também ele procura evitar colisão na transmissão dos sinais por meio de radiação eletromagnética. Então tem umas técnicas aqui, tá? Que tem um algoritmo, tá? Como é que ele faz a transmissão de quadro, tá? Através para evitar justamente a colisão, tá? Quando faz a transmissão do quadro entre os equipamentos. Eu não vou ficar especificando aqui coisas técnicas a respeito disso, só saber que existe essa técnica aqui, que existe também aqui na subcamada, existe a subcamada MAC, existe um protocolo na subcamada MAC, que é o CSMA-CA, aqui quando a gente vai estudar em redes Wi-Fi.
Lá na rede sem fio, lá na rede cabeada é o CSMA/CD. Tá? Então, existe também a fragmentação, ocorre aqui da mesma forma como ocorre lá na rede física, lá na rede cabeada, existe aqui também que é a fragmentação, tá? Que é você quebrar as mensagens em quadros. Tá? Sendo que aqui existem 3 tipos de quadros. Tá? Você tem quadro de dados de controle, quadros de dados, quadro de controle e quadro de gerenciamento. Tá? Então, os quadros de dados, obviamente, são os mais comuns que existem, porque eles estão transmitindo dados. Tá? Então, só que tem também quadro de gerenciamento e quadro de controle. Então, o que acontece? A rede sem fio, a rede Wi-Fi, na verdade, ela está sempre transmitindo quadros, independente desses quadros terem mensagem ou não. Então, por exemplo, a gente quando vai abrir o nosso smartphone e fazer uma verificação se existe alguma rede sem fio disponível, o que na verdade a gente está captando são esses quadros de controle e quadros de gerenciamento. Tá? Os quadros de dados eles existem, eles aparecem na rede Wi-Fi quando está sendo efetivamente transitado informação nessa rede. Tá? Mas existe uma dispersão de quadros a todo instante nas redes Wi-Fi, que são os quadros de controle e quadros de gerenciamento. Por isso que a gente consegue captar nos nossos smartphones, quando a gente liga e faz aquele sensoriamento, né, na área para ver se tem alguma rede Wi-Fi disponível, e a gente vê isso através do chamado SSID dessa rede. Tá? Então você abre lá o teu smartphone, pede para fazer um mapeamento das redes Wi-Fi disponível e aparece o nomezinho lá para você da rede disponível. Por que aparece esse nome? Porque tem quadro de controle e quadro de gerenciamento sendo dispersado a todo instante por esses equipamentos Wi-Fi enquanto eles estão funcionando. Um outro tipo de rede wireless que existe é uma rede chamada Bluetooth. Tá? Então a rede Bluetooth é um outro tipo de rede wireless. Tá? É uma rede de curtíssimo alcance, essa rede Bluetooth. Ela ainda é bem usada hoje em dia, mas é usada bem para pequenas coisas. Tá? É muito usada assim para fone de ouvido, quando faz chamada conectado remotamente a um telefone celular. Tá? Então a gente tem um telefone celular e tem um fone de ouvido, aquele fone de ouvido sem fio, tá? Que é alimentado com uma bateriazinha nele. Então o que tem ali é um equipamento Bluetooth. Tá? Ele está conectado via Bluetooth no seu smartphone. Tá? Às vezes utilizando computadores e impressoras, se bem que as impressoras hoje em dia nem usam mais Bluetooth não. Tá? Elas evoluíram e elas têm uma interface de rede e elas se conectam direto na rede Wi-Fi, essas impressoras. Teclado e mouse faz um uso bem grande, aliás, de rede Bluetooth. Tá? Então existe esse teclado e mouse sem fio, tem uns que é só o mouse sem fio, tá? Que utiliza essas conexões Bluetooth aí também. Player MP3, existe isso principalmente em carro. Tá? Então nos automóveis muitas vezes tem lá o equipamento do automóvel, o equipamento de som do automóvel. Muitas vezes ele tem uma interface Bluetooth incorporado nele, que ele faz aquela conexão com o smartphone também. Você pode transmitir música, tá? Para ser tocado no equipamento através do Bluetooth. Monitoramento de ar-condicionado, forno, internet de criança também pode ser utilizado Bluetooth, tá? Mas isso aqui não confundir com o controle remoto. Tá? O controle remoto ele não funciona com Bluetooth não. Tá? O controle remoto ele funciona com infravermelho. O que ocorre aqui muitas vezes nesse monitoramento de ar-condicionado é que alguns ar-condicionados, principalmente os mais modernos, ele possui um sensoriamento remoto nele, que vai fazer verificação de temperatura, tá? de temperatura interna de funcionamento dele, dos padrões de voltagem através de um aplicativo no smartphone. Então muitas vezes o pessoal abre o smartphone lá, abre o aplicativo e ali naquele aplicativo ele tem todas as informações do equipamento. Normalmente de ar-condicionado tem isso. Então ali tem temperatura de entrada, temperatura de saída, pressão do gás de entrada, pressão do gás de saída, enfim, todos esses parâmetros de voltagem, de funcionamento, tudo isso está sendo transmitido entre o ar-condicionado e o smartphone através de uma interface Bluetooth. Tá? Então é muito comum às vezes ser utilizado isso aí. Então vamos lá.
Pode-se fazer uma rede ad hoc com o Bluetooth? Pode ser feito. Tá? O que é rede ad hoc? Rede ad hoc é chamada rede tempestiva. É você fazer uma troca de informações, você pode passar arquivos de um smartphone para outro smartphone através de Bluetooth. Tá? Então isso pode ser feito. Então isso é chamado rede ad hoc. A gente estabelece uma rede ali entre os equipamentos, faz a transferência dos arquivos e desfaz a rede em seguida. Tá? É uma rede rápida que se faz. Bom, o alcance do ad hoc, o alcance desse Bluetooth é um alcance bem pequenininho, tá? Não tem muito o que ser falado a respeito dele não, mas existe ainda bastante disso hoje em dia, tá? Dessas redes Bluetooth em funcionamento.